Maravilhosas leis da mecânica quântica para realizar cálculos além do escopo de computadores clássicos do Vale do Silício poderiam tornar-se um cinturão de ferrugem, a menos que prossigam o movimento que você seguirá em 5 a 10 anos. Frame. A computação quântica vai quebrar criptografia como a conhecemos, é bem-vinda para o laboratório do canal. É hora de explorar pelo final do vídeo. Esperamos que você tenha informações suficientes para entender sobre quant, computação quântica e como será ser útil no seu futuro. Mas antes de entre na complexidade do quantum computação, vamos cobrir o básico. A civilização humana passou por 2 estágios da revolução do computador. O primeiro etapa lançou as bases para a revolução do computador, com dispositivos como o ábaco e mecânico calculadoras. Mas o computador analógico, por Charles Babbage, mudou tudo isso. Máquina tinha o poder de calcular gráficos de navegação, taxas de juros em grande escala e até mesmo o movimento do Lua. Infelizmente, essa máquina ficou inacabado devido a financiamento insuficiente, mas o verdadeiro impulso veio durante a Guerra Mundial II, quando os nazistas estavam usando um dispositivo chamado o Enigma, de um dos mais avançados máquinas de codificação de sua época, que eram usados para se comunicar pelos alemães para passar informações, e conforme a necessidade for o mãe da invenção, Alan Turing foi recrutado para formar um grupo que pudesse decifrar o código Enigma, e eles foram sucesso em fazê-lo, o que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, salvando milhares de vidas. E neste projeto nós construíram o computador moderno. Tudo o que usamos hoje é baseado nisso. Máquina, até mesmo o dispositivo na frente dos seus olhos. Antes de prosseguir aqui, estão algumas informações que vão te impressionar. 1901, na costa da Grécia, encontramos um estranho dispositivo sujo em um naufrágio no mar Mediterrâneo. Quando foi datado, dispositivo parecia ter 2000 anos depois, limpando tudo. Eles ficaram chocados, descobrir que era um computador. Isso dispositivo foi capaz de calcular o movimento de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Saturno também poderia prever eclipses há 2000 anos. Não sabemos quem fez este dispositivo e de onde ele veio, mas sabemos de uma coisa, com certeza que os humanos sempre quiseram calcular, da distância das estrelas até a economia, para compreender a biologia e remédio. Mas o mais importante foi a nossa primeira tentativa de entender o universo. Agora voltando à invenção trazida por Alan Turing, como funk. 0 ou 1, ou seja, o estado fundamental e estado animado. Então, tudo que você digita seu computador é traduzido para a fala de computador, que é binária, e nós pode ter 1 bilhão deles em seu unha fazendo o computador. A revolução é uma realidade hoje, mas agora nós atingiram o pico da lei de Moore. A lei de Moore diz que a cada 18 meses o poder computacional dobra, se observe. O gráfico ao longo dos anos linha continuou alta, mas agora começou a achatar a razão por trás, sendo isso que os transistores têm, tornam-se tão pequenos que estão se aproximando do tamanho dos átomos aqui. O vazamento ocorre onde não sabemos onde está o elétron, mais por causa do princípio quântico, depois da Segunda Guerra Mundial. Richard Feynman previu o fim da Segunda Era de Moore. A lei e os computadores digitais entrarão em colapso, e teremos que ir para o próximo nível. O próximo nível é o átomo que ele propôs. Uma máquina que funcionaria em átomos e não em transistores. Ele chamou de o melhor computador, também conhecido como computador quântico, computadores. Quânticos não são o seu dia a dia, laptops e computadores são muito mais, eles não foram feitos para resolver problemas tradicionais, problemas dos computadores tradicionais. Em vez disso, resolva problemas que os tradicionais, os computadores não podem, ao contrário dos tradicionais computadores, computadores quânticos funcionam em côvados. Côvados não são 1 nem 0, eles são mais complexos. Imagine isso como um acenar.
Um côvado pode provavelmente ser um zero, que significa uma energia mais baixa, ou pode ser o que significa uma onda de energia mais alta. Mas em computação quântica, todas as ondas estão funcionando juntos, o que pode ser um fator construtivo onda ou destrutiva para colocar as coisas em palavras simples. Computação quântica calcula as coisas de maneira diferente, o que os torna bons em coisas diferentes, especialmente para encontrar estrutura em toneladas de dados. Uma parte da computação quântica é simulando a natureza, porque a natureza é um abismo física. Quântica, assim como a natureza, lá são diferentes tipos de quantum processos que diferentes empresas estão usando, diferentes métodos para fazer. Quantum Computação, IBM e Google estão usando superdispositivos de resfriamento que parecem lustres, mantidos a temperatura de 15 Kelvin. Essa é a temperatura mais fria no universo, enquanto os chineses são usando feixes de luz, como as plantas fazem fotossíntese, para a qual estamos todos correndo o mesmo destino com diferentes modos Ken.